Olá, pessoal. Eu sou o Fábio Bacher e hoje vim aqui conversar com vocês sobre os componentes protéticos do sistema Colosso da Medens, tá bom? Então, vou fazer uma breve apresentação para que vocês tomem contato com toda a parte protética do nosso sistema. Me apresentando, eu sou hoje o CEO da Medens, sou dentista, sou especialista em implante, acompanhei a implantodontia clinicamente por mais de 20 anos, apesar de ter uma atividade administrativa na Enfios e hoje na Medens, eu sempre tive a parte clínica, né? Nos últimos 20 anos acompanhei de perto tanto a fase cirúrgica, protética e laboratorial. Então, é um pouquinho disso que nós vamos conversar hoje, apresentando para vocês os componentes protéticos do Sistema Novo Colosso. A Medens é uma empresa relativamente nova, tem 3 anos de mercado e ela nasceu da fusão de duas marcas. A Pros, que era da empresa Aliage. A Aliage é dona de todas essas marcas, incluindo a Pros, e a Enfios, que vinha com o Sistema Colosso e Novo Colosso. A junção dessas duas empresas nasceu a Medens em janeiro de 2020, né, que hoje administra as duas marcas, Pros e Colosso. Então, eu costumo dizer que a Medens é uma empresa nova, mas com uma experiência de longa data, por conta do histórico da Enfios, com mais de 20 anos voltado para a implantodontia, e o histórico da Pros, com mais de 10 anos de experiência sobre implantodontia também. Então, no final, nós somamos essas expertises e a Medens nasce com uma experiência bastante grande do mercado implantodôntico. Aqui eu trouxe um vídeo institucional para que vocês conheçam onde os implantes são fabricados. Hoje, os implantes da Medens são fabricados na mesma planta onde são feitas as cadeiras, onde são feitos os aves, peça de mão, e que estão todos convidados a conhecer a planta produtiva. É um breve vídeo institucional para que vocês tomem contato um pouco do que é a nossa planta. Olá, nós somos a Medens. Vamos contar um pouquinho da nossa história. Somos uma marca que é resultado do processo de fusão entre as marcas Pros e Enfios e atuamos no segmento de implantodontia. Nosso know-how acumulado de mais de 20 anos de experiência faz com que a Medens já nasça com um completo portfólio de produtos na linha de implantes odontológicos nas 3 principais plataformas de mercado. Nossa linha de instrumentos cirúrgicos reflete a nossa filosofia de trabalho focada em prover a melhor e mais prática experiência clínica. Nosso kit cirúrgico foi pensado para ser o mais completo e prático para o seu dia a dia. A Medens é uma das únicas empresas 100% digital e nossa linha contempla os instrumentos relacionados à cirurgia guiada para oferecer o que há de mais moderno para a construção de sorrisos, que dentro do fluxo digital conta também com todas as plataformas de análogos digitais e T-Bases para aqueles profissionais que desejam ir além. A inovação e a pesquisa estão em nosso DNA e a satisfação de nossos clientes é o que nos movimenta e nos motiva a evoluir sempre na prestação de serviços e certamente vamos surpreender você. Medens, implante novas experiências. Então, a Medens tem também 4 pilares estratégicos, né? Entre eles, produto, logística, educação e serviço. Claro que o produto é de suma importância, se a gente não tiver um bom produto, a gente está fora do mercado. A logística também, essa pronto atendimento, fácil entrega, assertividade na entrega e tudo mais. Educação é um pouco do que estamos fazendo hoje, né? Essa parte de formação e informação, apoio a curso, apoio a uma série de criação de uma série de materiais para promover a formação e a informação. E os serviços gerais de apoio ao cliente que possa corroborar e complementar essa parte implantodôntica, tá bom? Então, esses são os 4 pilares estratégicos da Medens. E a Medens tem
uma linha de pesquisa contínua e aplicada. Eu costumo dizer que ela é contínua e aplicada porque nós vamos, a cada nova pesquisa, complementando o conhecimento das pesquisas anteriores para tomar decisões cada vez mais assertivas. Isso é muito importante, porque num mercado dinâmico como o implantodôntico, né, faz com que seja necessário esse acompanhamento e a gente possa promover essas melhorias. O nosso desenvolvimento, ele parte de pesquisa, e por isso que eu falo que ela é aplicada, porque muitas marcas fazem pesquisa, mas não podem aplicá-las, porque a base de desenvolvimento é uma outra marca. Então, tem várias marcas no mercado brasileiro que usam o que eu vejo no outro e usam a compatibilidade. O que é a compatibilidade? O meu é igual ao dele e eu tenho uma vantagem, um benefício, né? Eu não estou fazendo juízo de valores, eu só estou dizendo que tem dois modelos de desenvolvimento. Um, eu pego o que já existe e copio. Outro, eu pego, pesquisa, ensaio, desenvolvo, encontro aquilo que eu acho que é a melhor condição e aplico no meu produto, né? Um é muito mais rápido, né? Traz menos inovação, o outro traz mais inovação, mas é um pouco mais lento no sentido de trazer benfeitorias, porque a pesquisa é lenta, a pesquisa é demorada, sobretudo quando envolve resposta do organismo, né? Resposta biológica. Então, nós temos aqui o caderno científico, é só vocês entrarem no nosso site, www.medens.com.br, e lá procurarem caderno científico. Todos os trabalhos desenvolvidos estão lá relacionados, o que dá referência para o nosso implante, está tudo lá. E o time que é o nosso, a base, né, da pesquisa é formado por esse time: Estevam Bonfante, da USP Bauru, Paulo Guilherme Coelho, da Universidade de Miami, e William Zambuzzi, da Unesp de Botucatu. Eu costumo dizer que é um Dream Team, né? São pessoas muito gabaritadas. Para mim é uma honra trabalhar com esse time, e eles que nos assessoram, nos apoiam, nos mostram caminhos para essa melhoria constante e contínua. Tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho do portfólio da parte de prótese. Já fiz um outro vídeo que espero que vocês já tenham assistido. Para aqueles que ainda não assistiram, assistam, falando do kit cirúrgico. E agora a gente vai falar um pouco dos implantes e as próteses sobre essas linhas, né? Sobretudo conimorse e hexágono externo. Então, começando aqui um pouquinho das nossas características do implante de conimorse, né? Ele, de uma forma resumida, ele tem reversibilidade, linha zero, 10 graus e a nossa macrogeometria, que é um assunto que eu abordo bastante no vídeo anterior, falando do kit cirúrgico, que é a nossa macrogeometria cilíndrica no começo, cônica em apical, passo de rosca duplo, espira trapezoidal para ser mais compactante e passo de rosca irregular. Para cada volta que eu dou, eu crio um novo caminho. Isso faz com que eu aumente a minha estabilidade primária e possibilite uma perfuração do diâmetro maior para a criação de câmara de osso-integração. Então, o desenvolvimento do nosso implante, ele preconiza a formação de câmara de osso-integração, que ela vai dar uma resposta mais rápida no curto prazo, vai dar uma possibilidade maior de formação vascular no médio e longo prazo, e essa formação vascular próxima da interface osso-implante propicia uma nutrição, um apoio a esse osso adjacente para que ele se remodele aos estímulos que são progressivamente maiores. Isso foi melhor descrito no vídeo da parte cirúrgica, mas ele é super importante para a gente dar continuidade aqui na parte protética, tá bom? As características do implante, porque sem entender o implante não tem como a gente falar da prótese, não é? Então, aqui o nosso conimorse, ele tem 2,5 milímetros de área de contato, né? O tamanho do encaixe. Ele é um parafuso de 1,6 milímetros e ele tem 10 graus, ou seja, 5 para cada lado.
Se a gente pegar no mercado, tem uma série de tamanhos de ângulo, tem 2 graus, 3 graus, tem 11 graus, tem 16 graus, tem 22 graus, tem um monte de grau. Qual é a diferença de um para o outro? Quanto menor o grau, maior o imbricamento, maior a estabilidade. Quanto maior o grau, menor o imbricamento, menor a estabilidade, não é? Então, a indústria foi tentando encontrar um denominador comum onde desse estabilidade, mas, por outro lado, fosse possível de se reverter. Porque quando a gente pega esses cones de 2 graus, reverter o encaixe do pilar é bastante difícil, principalmente se ele já tiver tido alguma função sobre ele. Voltou lá um caso que expôs a cinta, eu preciso remover o pilar para fazer outro. Muito difícil. Às vezes, na tentativa de remoção, você rompe a interface e tira o implante. Tá bom? Então, o nosso chegou a 10 graus, porque é um ângulo com bastante estabilidade e nós desenvolvemos uma técnica de reversibilidade. Tá bom? Que a gente vai falar a seguir. Como na maioria dos encaixes Cone-Morse, não todos, porque alguns ainda não seguem esse princípio, mas a grande maioria, o nosso encaixe é igual nos 3 diâmetros, né? Ou seja, todos eles têm 10 graus, parafuso de 1,6. O pilar que eu compro para o 3,5 é o mesmo para o 4, é o mesmo para o 5. O que vai diversificar é só a altura de cinta. O parafuso que eu uso no 3,5 é o mesmo parafuso que eu uso no 4, que é o mesmo parafuso que eu uso no 5. Então, a parte interna do implante é a mesma. Toda essa estrutura interna aqui é igual. O que vai mudar? Essa parede, ó. A parede remanescente é diferente à medida que eu aumento o diâmetro do implante. Tá bom? Nosso primeiro diferencial, que é a reversibilidade. Como eu falei, tem diversos ângulos de implante, de 2 a 22. A indústria foi tentando encontrar o melhor ângulo que permita autoestabilidade e uma possível reversibilidade. No nosso caso, a gente encontrou 10 graus, que é um ângulo de bastante estabilidade, e todos eles têm parafuso passante, porque quando eu precisar reverter, dentro do componente tem esse passo de rosca, que vai bater aqui, ó, com o saca-pilar. Eu ponho aqui dentro do pilar o saca-pilar, que vai bater no fundo do implante e vai permitir que esse implante seja removido. Então, é um ângulo de 10 graus com alta estabilidade, mas com reversibilidade através do saca-pilar, que acompanha tanto no kit protético quanto no kit cirúrgico, e ele é acionado com a única chave que temos no sistema para a parte de prótese, que é a chave 1.2. Todos os hexágonos do nosso sistema é 1.2 milímetros. E aqui a gente começa a falar das famílias, né? Quais são os grupos de prótese que nós temos? Nós temos esses 4 grupos, que são as próteses cimentadas, parafusadas, mistas e O-ring. Vou falar de cada um dos grupos e o que compõe as famílias dentro desse grupo, né? A primeira família, o primeiro grupo de próteses cimentadas, nós temos 3 famílias: os pilares regulares, os pilares estéticos e os pilares angulados. Então, eu vou transferir a cabeça do implante. Ao transferir a cabeça do implante, eu posso escolher moldeira aberta ou moldeira fechada. Aqui na moldeira aberta, faço uma observação com relação ao torque que é dado nesse parafuso, porque se o torque for excessivo, quando eu for tirar a moldagem de arrasto, trazendo os pilares na moldagem, muitas vezes pelo imbricamento eficiente do Cone-Morse, você não consegue trazer esse pilar. Então, o torque tem que ser muito sutil para que esse pilar consiga ser removido. Aqui são os pilares de moldeira fechada, os análogos de gesso e os análogos de impressão, que são diferentes. Quando eu for usar gesso, que é o fluxo convencional, eu vou usar esse análogo. Quando eu for usar impressão do fluxo digital, escaneei a boca do paciente, imprimi o modelo, eu vou usar esse outro tipo de análogo, tá bom? Aí, em cima dos análogos, eu vou trabalhar com os pilares regulares, estéticos ou angulados. Pilares regulares, eu tenho a base do pilar 3,5 mm.
é dente mais estreito, normalmente baterias anteriores. Curto e longo é tamanho de coroa, coroa curta, coroa longa. Depois eu vou para os dentes mais largos, bateria posterior, ele parte de 4,5, ele tem uma base maior. Então, quando a gente fala estético, não tem relação com região estética, é perfil de emergência estético. Ele parte de uma base mais larga para dentes mais largos. E eu vou usar os pilares estéticos curto e longo, tamanho de coroa. Ou os pilares angulados, quando eu preciso corrigir uma angulação. O implante está para vestibular, eu preciso trazer ele para o longo eixo, o implante está para mesial, eu preciso trazer ele para o longo eixo. Então, essas são as 3 famílias dentro do grupo de próteses cimentadas que a gente pode trabalhar dentro dos pilares conimorfos. Tem uma segunda possibilidade, que é, eu não vou moldar a cabeça do implante, eu quero moldar o pilar, eu vou pôr o pilar na boca, e em cima desse pilar eu confecciono um provisório e eu vou transferir a cabeça do pilar. Para transferir a cabeça do pilar, eu uso esses copes para os pilares regulares, ou esses copes para os pilares estéticos e angulados, e ao transferir o pilar que já está posicionado na boca, eu selecionei o componente, pus na boca, estabilizei o componente, transfiro a cabeça do pilar e não mais a cabeça do implante. Aí, ao invés de usar o análogo do implante, eu vou usar o análogo do pilar. Análogo regular, curto e longo, análogo estético ou angulado, curto e longo. Esses pilares vão no modelo de gesso, onde o laboratório vai fazer a coroa definitiva e, ao chegar, eu tiro aquela coroa provisória que estava fazendo, estava já instalado no componente na boca do paciente para instalar a prótese definitiva. Tudo bem? Então, aqui eu tenho, dentro da família de próteses cimentadas, dentro do grupo de próteses cimentadas, eu tenho 3 famílias: os pilares regulares, os estéticos ou os angulados. Os pilares estéticos angulados ou os regulares, eu posso usar direto no modelo de gesso, transferindo a cabeça do implante, ou eu posso instalar os pilares em boca, coloco um provisório para moldar, não, desculpa, põe os pilares em boca, transfiro esses pilares para colocar um provisório em boca e aquela base que foi transferida vai para o laboratório para fazer o definitivo. Beleza? Falamos da família cimentada. Quando a gente grupo cimentada. Quando a gente fala do grupo parafusada, para usar esses componentes de próteses parafusadas, que são componentes intermediários, eu não vou parafusar na cabeça do implante, eu vou parafusar na cabeça do pilar, eu preciso ter espessura de fibromucosa, senão fica parecendo pilar, né? Então, pelo menos ali, 3 milímetros de fibromucosa. Também vamos ter 3 famílias. Primeira família, multi-unity, multi de múltipla, unity de unitário. Quem vai definir se é múltiplo ou unitário? É o pilar que eu escolho. Se eu escolho o pilar não rotacional, eu estou escolhendo próteses unitárias. Então, pilar de transferência do pilar, moldeira fechada, pilar de transferência do pilar, moldeira aberta. Então, aqui eu vou pôr o pilar na boca e usar esses pilares de transferência para unitário ou esses pilares de transferência para próteses múltiplas. Está vendo que tem uma bolinha? É porque é rotacional. Eu ponho o protetor na boca e os análogos de gesso e de impressão vão para o laboratório para fazer a prótese definitiva. Não, eu posso também moldar a cabeça do implante e não uso esses pilares de transferência, mando esse pilar para o laboratório e, quando chegar, eu ponho o pilar e dente na mesma sessão. Sobre o pilar multi-unit, eu posso usar os UCLAs metálicos, cromo ou plástico, com hexágono, quando for unitário. Metálico, cobalto cromo e plástico sem hexágono, quando for múltiplo. Então, ele é multi-unit porque eu posso fazer pilares unitários parafusados ou eu posso fazer pilares múltiplos parafusados. Tudo bem? Totalmente metálico é para fazer provisório no consultório. É aquele dente de estoque que eu preparo ele com uma broca, fixo ele, complemento com resina, dou acabamento, o paciente já sai com dente. Cromo é para fazer uma sobrefundição definitiva
e totalmente plástico é para fazer uma fundição provisória. Eu vou pôr um dente provisoriamente, só que eu faço isso no laboratório, e vou aumentando o perfil, melhorando o perfil de emergência, até chegar na condição que eu vou moldar esse perfil de emergência para fazer com o pilar definitivo. Então, aqui são as 3 indicações: provisórios no consultório, definitivos e provisórios no laboratório. Tá bom? A característica do multi-unit, espaços protéticos, né, interoclusal, de 4,8 milímetros. Eu preciso ter pelo menos 4,8 milímetros. Os pilares multi-unit corrigem até 10 graus. Então, implantes muito divergentes não dão eixo de inserção. Esse é o ponto principal para escolher o pilar multi-unit na prótese múltipla. O fato dele ter um cone mais alto, né, menos angulado, faz com que ele só corrija até 10 graus. Se eu tiver aqui 15 graus, ó, já não dá eixo de inserção, ele vai bater. E aí a prótese não desce, tá bom? Qual a vantagem do pilar multi-unit? O parafuso que vai fixar esse conjunto tem 2 milímetros. É muito mais resistente que o parafuso dos mini pilares, que é a alternativa quando eu não tenho eixo de inserção. E aqui é a segunda e a terceira família. Então, para o grupo de próteses parafusadas com espessura gengival, eu posso usar o multi-unit, eu posso usar o mini pilar, ou eu posso usar os mini pilares angulados. O mini pilar reto, todos eles, mini pilar reto e angulado, são só para próteses múltiplas. Quando eu vou usar? Quando eu tenho uma correção maior que 10 graus. Ó, o mini pilar reto permite até 25 graus de eixo de correção. Eu tenho um eixo de inserção muito melhor. Qual é o ponto fraco dele? Esse parafusinho de 1,4. Ele é muito fininho. Eu posso quebrar ele na mão. Se eu apertar forte, eu quebro ele na mão. Acima de 30 graus, eu já não consigo o mini pilar reto. Eu vou precisar abrir mão da outra família, a terceira família. Qual é? Pilares angulados. Aqui a gente vai ter de 17 ou 30 graus. Aí precisa ver o quanto os implantes estão angulados, né? Sobretudo como está aqui um all-on-4, para que a gente possa fazer esse tipo de correção. Tá bom? Então, acima de 25 graus, eu abro mão dos pilares angulados e ainda eu tenho aquele parafusinho de 1,4 fixando essa minha prótese como um todo. Falamos dos 2 principais grupos, próteses cimentadas, próteses parafusadas. Aqui no sistema Novo Colosso, do Cone Morse, a gente ainda tem os pilares misto, que são os famosos UCLA, pilares calcináveis. A gente só não tem o totalmente plástico, porque, obviamente, a fundição do pilar plástico não é compatível com a precisão exigida pelos Cone Morses. Então, a gente só tem o metálico para fazer um provisório imediato, ou o cromo para fazer o definitivo no consultório. Esses pilares não são a primeira eleição. É sempre melhor fazer a prótese com os pilares do grupo da prótese cimentada e do grupo da parafusada. Porque quando eu for inserar um dente aqui, o ponto de contato pode tirar o longo eixo de atrito do Cone Morse. E nesse caso, é uma das poucas situações onde o Cone Morse tem soltura de parafuso, porque eu achei que eu apertei até o final, achei que o cone está imbricado, mas por uma questão dos contatos dos dentes adjacentes, aquele cone não teve o imbricamento adequado e ele se solta, tá bom? Nós temos, para alguma necessidade, sobretudo para próteses cimentadas, um pilar personalizado, né? Aqui, para corrigir 2 ângulos, eu tenho que personalizar um pilar, e aí eu vou usar esses pilares de cromo para fazer um pilar personalizado. Para essas famílias que a gente chama de prótese mista, não é mista, porque tem as 2 possibilidades. Eu posso fazer tanto parafusada quanto cimentada. Depende do que eu vou inserar aí em cima. Eu posso inserar um dente ou eu posso inserar um pilar e fazer uma prótese cimentada. Então, ela é mista por dar as 2 opções. E, nesse caso, a gente tem cinta de 0,7 até 6 milímetros, né? De 1 em 1 milímetro
de 1,5 milímetro, né? 0,7, 1,5, 3, 4,5 e 6. E, por fim, as sobredentaduras, que a nossa solução são os pilares O-ring. Até o O-ring tem dois corpos, tá vendo que ele tem a base e a bolinha de fixação. Por quê? Porque se eu precisar tirar o O-ring, eu vou remover o parafuso, aqui eu entro com o saca pilar e tiro essa base. Né? Tenho aqui as cápsulas, o anel espaçador, a cápsula espaçadora e o anel de reposição para os O-rings. Falamos de toda a linha convencional dos componentes de Cone Morse. Aí nós temos uma outra linha que a gente chama de linha zero. O que são os pilares de linha zero? É o pilar que encosta na cabeça do implante. Ele deixa de ser um Cone Morse, ele não tem mais atrito na parede e ele passa a ter assentamento. Ele vira um HI. Por que ele vira um HI? Porque em alguns casos eu instalei o implante infraósseo, estava tudo certinho, só que o meu paciente que tem um fenótipo gengival fino, o osso reabsorveu e a hora que eu ponho a coroa, está expondo metal. Nesse caso, que é a nossa indicação, é possível instalar os pilares linha zero, que vão encostar na cabeça do implante e a coroa sai lá de baixo, dando uma solução estética para casos onde o pilar Cone Morse pode não ter a melhor solução estética, tá bom? Esse é o segundo diferencial do nosso Cone Morse, tornando assim esse Cone Morse uma linha bastante interessante, porque ele é reversível e em caso de exposição de metal, eu ainda consigo dar uma solução estética para isso. Aí nós temos a família cimentada, curta e longa, angulados, curto e longo, e os mistos, que são os UCLAs, né? Metálico para unitário, cobalto cromo e 100% plástico, com hexágono unitário, sem hexágono múltiplo. Tá bom? Vou transferir direto à cabeça do implante, né? Porque ele já está tendo uma exposição, se ele tivesse lá embaixo, eu uso ele como um Cone Morse, ele já está próximo ali, então eu vou transferir a cabeça dele para usar os pilares em laboratório e trazer uma solução estética. Falamos todos os pilares do Cone Morse. Agora a gente vai falar do HE. Qual a característica do nosso HE? Hexágono padrão Brennemark, que é 2,7 nas paralelas, 0,7 na altura. Torque interno, como eu já falei no outro vídeo, né? A gente desenvolveu o torque interno justamente para não competir com o hexágono externo, que é o hexágono de estabilidade da prótese. Parafuso 2.0. Isso aqui é o padrão Brennemark do implante 4.1. O que nós fizemos no sistema Novo Colosso? Todos os hexágonos são iguais. Então, aquele padrão do 4.1, que é o único padrão universal, porque depois os 3,5 e 5 tem diferença entre os sistemas, só o 4.1 é padrão. A gente pegou o padrão do sistema universal e trouxe para os outros diâmetros. Então, o hexágono do 3,5 é igualzinho do 4.1, que é igualzinho do 5.0. Assim como o parafuso. O parafuso do 3,5 é o mesmo do 4.1, que é o mesmo do 5.0. Aquela coisa de eu tenho que identificar o diâmetro do implante para pedir o pilar, para ter o parafuso que eu tenho não é o parafuso que encaixa, isso no sistema Novo Colosso não acontece, né? Esse é um dos pontos da nossa praticidade clínica. É um sistema pensando no dia a dia do implantodontista, minimizar erro, minimizar falha, não só do transoperatório do caso em si, mas da equipe, da staff, né? Quem trabalha com sistemas que têm diferentes hexágonos e diferentes parafusos, certamente já perdeu uma consulta, porque o parafuso que veio não é o parafuso que estava na boca, e por conta disso não foi possível fazer uma transferência, não foi possível fazer uma prova e assim por diante, não é? E aqui no nosso sistema, o hexágono é o mesmo, o parafuso é o mesmo, pensando na praticidade do seu dia a dia. Agora, a hora que a gente for olhar os componentes, mesmo cimentada, parafusada, mista e O-ring, e vocês vão ver que são as mesmas famílias. Regular, dentes estreitos, curto e longo, tamanho de coroa. Estéticos, dentes largos, bateria posterior,
Curto e longo, tamanho de coroa. Angulado, correção do posicionamento do implante, um ângulo. Pilares de transferência da cabeça do implante. Então, eu vou transferir com moldeira fechada, aberta ou moldeira fechada. Análogo de gesso, análogo de resina. Começa a ficar um repeteco, porque, lembra, nosso desenvolvimento é por base de pesquisa. Tudo aquilo que a gente viu que é o melhor para um sistema, a gente traz para todos eles. Então, esse é o grupo das próteses cimentadas. Grupo da prótese parafusada também é igual, multi-unity. Todos esses pilares que vocês veem aqui são os mesmos do cone Morse, porque essa parte aqui do pilar ela é igualzinha no cone Morse, no HE e no HI. O que muda é só o encaixe. A parte de baixo, claro que cada pilar corresponde ao seu encaixe, mas a parte de cima é tudo igual. Então, isso que eu uso para o cone Morse, eu também uso no HE. Depois vem os mini pilares e os mini pilares angulados. Como a gente já viu, as suas indicações e contraindicações, né? O multi-unity, ele é indicado para unitário e múltipla até 10 graus de divergência. Acima disso, eu preciso abrir mão do mini pilar. Então, qual a desvantagem do multi-unity? Ele não tem eixo de inserção acima de 15 graus. Qual a vantagem? Esse parafusinho aqui, ó. Esse parafuso que vai fixar a prótese tem 2 milímetros. Ele é muito mais robusto, ele aguenta torque de 30 newtons. Quando você fala do mini pilar, ele corrige eixo de inserção muito maior. Só que ele tem esse parafusinho aqui, ó, 1.4, 10 newtons, fraquinho. Eu não posso trazer no parafuso, não posso fazer força no parafuso. Então, eu vou ter os mini pilares retos e os mini pilares angulados, 17, 30 graus. Tá bom? Então, de novo, grupo cimentada, 3 famílias. Grupo parafusada, 3 famílias. Grupo misto, 3 famílias. Metal, totalmente metálico, quando tem hexágono é para prótese unitária. Metálico do consultório. Quando eu tenho cobalto cromo definitivo no laboratório, 100% plástico provisório no laboratório. Com hexágono, próteses unitárias, sem hexágono, próteses mistas, próteses múltiplas, desculpa. Misto é porque eu posso fazer os dois. Aqui eu posso inserar um dente, como eu posso inserar um pilar para fazer uma prótese personalizada, um pilar personalizado, tá bom? Tanto no perfil de emergência quanto na correção dos ângulos. E os O-rings, né, que são as sobredentaduras. Também, toda essa parte é igual entre os encaixes. É claro que o pilar muda, porque aqui eu preciso de um pilar que encaixa no HE, mas é a mesma família dos pilares cone Morse. Aqui tem um vídeo mostrando a utilização, né, a captura dos O-rings, que eu acho que é interessante a gente comentar. Então, fiz a transferência, chegou o modelo para o laboratório, ele seleciona a melhor altura de O-ring, ele vai usar a cápsula espaçadora, que muitas vezes os laboratórios não usam, depois quando você vai abrir o espaço para pôr a fêmea, acaba furando o dente. Então, a cápsula espaçadora é justamente para ele fazer a chapa de prova e o rolete de cera, que você vai levar na boca. O paciente vai pegar todas as referências, né, de sorriso, pilar canino e etc., monta os dentes, aí volta a prótese acrilizada para eu capturar a fêmea em boca. Então, aquele espaço que foi aberto, né, que foi mantido pela cápsula espaçadora, está aqui, ó. Eu vou ter o anel espaçador que vai deixar a fêmea intruída na prótese, ela vai ficar mais para cima na prótese, né, justamente para proteger o pilar do movimento da fibromucosa. Então, esses anéis espaçadores é o que garante que o meu paciente, quando está mastigando em cima de uma mucosa resiliente, a fêmea não encoste na cabeça do O-ring e esse pilar seja mantido por mais tempo. Quando o dentista não usa os anéis espaçadores, ele fala que não precisa, por qualquer motivo, ele vai capturar a fêmea, então ele põe lá a resina,
termo, né, quimicamente ativada, captura a fêmea, não está intruída, ela está mais para baixo, porque o anelzinho não jogou ela lá para cima. Quando o paciente mastiga, olha lá, bate na cabeça do implante e a tendência, com o tempo, esse pilar fraturar. Para que isso não aconteça, usem os anéis espaçadores. É eles que garantem a longevidade do pilar. Tá bom? Além disso, aqui, a gente tem toda a linha digital, então os escambores, os T-Bases, os análogos, as bibliotecas, biblioteca NexoCAD, NutriShape, tudo que vocês precisarem de digital, também contem com a Medens, porque nós temos o pacote completo. Esse é o nosso implante de corpo único, que ele é implante pilar num único corpo. Nós temos ele nos 2 diâmetros, 2,5 e 3 milímetros. Aqui também apresentando para vocês rapidamente o kit de cirurgia guiada. Como eu disse, a Medens está 100% habilitada na odontologia digital. Então, desde a parte de prótese, assim como na parte de cirurgia, quem quiser fazer uma cirurgia guiada, a gente tem todo o suporte para o dentista. Os planning centers, né, nós somos parceiros de alguns planning centers, entre eles a Tecnoguide, que é de Ribeirão Preto. Aqui são alguns guias dente suportada, muco suportado, dento muco suportado. São guias para facilitar o melhor posicionamento dos implantes. Nós também temos os kits protéticos. É claro que já falei para vocês que nós só temos uma chave, a 1.2. Entretanto, sabendo que os nossos clientes recebem casos de outros sistemas, nós desenvolvemos um kit, não para o nosso sistema, para o mercado, que tem as chaves mais comuns, 95% das chaves do mercado. A não ser algum implante que foi feito especificamente num país que não tem relevância nenhuma esse sistema aqui no Brasil, pode ser que tenha uma chave que a gente não encontra. Mas até hoje, todos os parafusos que chegaram no consultório do meu pai e do meu irmão foram atendidos por esse kit. A gente tem o kit EasyDrill, que é uma referência mecânica para perfuração, né? Facilidade de perfuração, e também os kits de osteótomos, 3 em 1. Né? Esse kit faz tanto expansão quanto levantamento e expansão com rosca, porque às vezes a gente não tem força para expandir aquele osso, sobretudo quando duas tábuas corticais se encontram, né? O osso medular já foi todo reabsorvido, expandir aquela remanescente do osso medular, é claro que tem que ter um remanescente de medular para ser expandido, mas quanto menor, maior a força necessária para a expansão, e quanto mais força, menos controle. Então, nesses casos, a gente recomenda a utilização do expansor com rosca, para que, em vez de fazer muita força e ter o risco de quebrar uma tábua vestibular, por exemplo, vocês vão com os expansores com rosca. Aqui também toda a linha da Balmer, nós somos distribuidores dos biomateriais da Balmer, tanto osso sintético, quanto osso bovino, quanto membrana, barreira, tudo aquilo que for necessário para a regeneração óssea guiada, nós temos a representação desse biomaterial. Uma outra linha de biomaterial que nós representamos é a OsteoSint, é um biomaterial sintético, é uma biocerâmica, né, bifásica. Ela tem 2 fases de reabsorção, a lenta e a rápida, no mesmo grânulo. Então, isso faz com que o material da OsteoSint seja também muito bem indicado nas regenerações ósseas guiadas. Espero ter atendido a parte da prótese, espero que vocês tenham tido uma primeira clareza do que é possível ser feito com os nossos componentes, e a Medens está sempre à disposição para melhor atendê-los. Muito obrigado.